Bora falar do Timão porque Angileri e Gustavo Henrique vão reforçar o time diante do Fluminense e o Igor Coronado ainda segue como dúvida. E tem um número alarmante da defesa que preocupa demais. Bora falar do Timão e notícia boa. Se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se. Vamos nessa. Quarta-feira, 7h30 da noite, o Corinthians encara o Fluminense. Olha, o Fluminense, cara, tá numa toada aí com o Renato Gaúcho. Chegou lá, 3 vitórias consecutivas. Tudo bem, no Brasileiro são 2, com gols no finalzinho, diante do Bragantino, diante do Santos, mas é uma campanha considerável, né? O Renato tem esse poder, né? Ele distensiona o ambiente, tava lá o Mano Menezes, né? Com problemas, né, de relacionamento. Bom, isso o Renato não tem de forma alguma. Ele chega ali, resolve, e o Fluminense tem um bom time, né? O Fluminense tem um bom time, mas o Corinthians terá reforços, porque assim, no derby eles fizeram muita falta, né? Nem todos ainda, né? Tem Hugo Souza, Rodrigo Garro, esses ainda permanecem fora e fazem muita falta, esses dois, especialmente o Hugo Souza, a gente sabe disso. Mas vamos lá, Fabrício Angileri e Gustavo Henrique devem reforçar o time diante do Fluminense. O que acontece? O Angileri, ele teve uma lesão, né? Falei pra vocês aqui, ficou muito tempo sem jogar. Quando voltou no calendário brasileiro, com gramado diferente, quarta e domingo, jogou aí meia dúzia de jogos, nem isso estourou. Lesão muscular, tudo mais, mas foi liberado, será liberado para trabalhar a partir de hoje, já com bola, para estar à disposição na quarta-feira, 7h30 da noite. E sim, o Corinthians precisa muito desse lateral esquerdo. Ele faz uma diferença absurda por aquele lado do campo, porque depender de Matheus Bidu ou de Hugo, realmente a coisa não funciona. E o Gustavo Henrique, ele não chegou a sentir uma lesão, ele sentia incômodos. E, cara, o Gustavo Henrique, ele perdeu 3 jogos. Ele ficou 2 semanas fora aí. Nem isso, 10 dias. 12 dias. Pelo menos até agora, né? Vai fechar 2 semanas aí. Vai fechar 2 semanas até quarta-feira o jogo. O Gustavo Henrique, cara, quando ele saiu, o Corinthians só bateu cabeça na defesa, né? Porque assim, mesclou defensores ali, Félix Torres com o André Ramalho, depois tirou o Félix Torres, botou o Kaká e não resolveu o problema. Eu já falei aqui que eu não acho que o Gustavo Henrique seja a solução, que seja um zagueiro afirmadíssimo. Eu acho que ele tem problemas, mas ele ainda é o melhor zagueiro do elenco do Corinthians. E aí, pra vocês terem uma ideia, tem uma matéria aqui no meu timão, um abraço pra rapaziada lá, que revela aquilo que a gente tá vendo, né? Corinthians registra pior defesa entre todos os times da Série A em 2025. Ou seja, entre todas as equipes que disputam a Série A, o Corinthians foi a que mais vazou, mais sofreu gols. E simplesmente estamos falando de 26 gols em 25 jogos. 26 gols em 25 jogos. É uma média de mais de um gol por partida. O Corinthians não passa uma partida sem tomar gol. Às vezes passa, né? É que na média essa é a sensação que a gente tem. Então, me parece muito claro de que há um problema defensivo que precisa ser corrigido se o Corinthians quiser pensar em alguma coisa nessa temporada, beleza? Mas ok, volta o Angileri, volta o Gustavo Henrique. E aí tem que ver qual será o parceiro do Gustavo Henrique, né? Acho que isso também não está confirmado, porque, né, nenhum deles está jogando bem. Nem o André Ramalho, nem o Félix Torres, nem o Kaká. O João Pedro Choca foi arquivado, então será Gustavo Henrique mais um, que a gente vai descobrir mais próximo da hora do jogo. O Angileri entra na esquerda, tudo mais. Como eu falei, o resto segue sendo desfalque, com exceção do Coronado, que ainda é dúvida. Porque, cara, eu acho que foi o Vessone que fez um desabafo assim, né? Poxa, o Coronado, quando a gente espera que ele vá dar conta do recado, que ele vá substituir o Rodrigo Garro, que ele vai ter uma sequência, o cara sente um trauma no ombro, uma pancada no ombro, passa a semana inteira no CT e não vai pro jogo contra o Palmeiras. E agora, de novo, não dá pra confirmar ele diante do Flu, por conta de um trauma no ombro. Que trauma é esse no ombro? Deslocou, tirou do lugar, tem como resolver, é só dor, porra. Não dava pra jogar contra o Palmeiras, não dá pra jogar contra o Fluminense. E aí a gente fica esperando pelo Coronado, né, pelo investimento que é feito nele, pela bola que ele joga, inclusive, que é dito por todos os jogadores do elenco. Já falei pra vocês, eu falo com caras do Corinthians e aí pergunto, né, como é que é o Carrilho, não sei o que, o Coronado. Todos eles falam assim, irmão, que o Coronado joga. Mas e aí? E no jogo? Por que não tá acontecendo no jogo? Então, assim,
É uma pena que ele ainda, hoje, a gente não possa saber se o Coronado pode ser cotado, se dá para contar com ele ou não, porque, enfim, não dá para saber. O fato é, Angelelli e Gustavo Henrique estão retornando. E o Coronado ainda é dúvida, e se não jogar o Coronado, aí tem que ver o que vai fazer, né? Se o Memphis recua, vai Romero, ou aquela função para o Breno Bidon não funcionou, muito mais pelo sistema adotado do que propriamente por individualidade dele, mas tem que entender o que o Ramon e o Emiliano vão fazer se o Coronado não puder jogar. Diante do Fluminense, que é um time que também é forte no meio campo, mas também tem os lados muito potentes, né, com o John Arias, com o Samuel Xavier, o Paulo Henrique Ganso, que está voltando a jogar, tem o Martinelli, que é muito bom, tem o Everaldo, que faz gols, o Cano, então nem se fala. Então, assim, cara, é um time chatinho para enfrentar, tá? E o Corinthians precisa dar uma resposta rápida depois da pancada que sofreu no derby. Não sabe nem de onde veio, né? Então tem que se reagrupar rapidinho para poder encarar o Fluminense, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, agora no meio da semana. O que vocês acham que deve acontecer? Qual deve ser a escalação? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! Do Roger Guedes, porque no Brasil ele flerta com o Corinthians. Não, ele flerta com o Corinthians não é o termo correto. Se ele um dia voltar para o Brasil, qualquer proposta que chegar, ele vai levar para o Corinthians. O Roger Guedes fez esse comentário aí, hein? Roger Guedes 23, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero deixar claro que eu não estou dando nenhuma informação que o Roger Guedes vai jogar no Corinthians, que o Roger Guedes está negociando com o Corinthians, porque a gente traz uma informação de bastidor, as pessoas distorcem tudo. Então o que você vai falar do Roger Guedes, Samir? O Pitombeira, Paulo Pitombeira, viajou para o Catar. E aí houve aquela postagem, não sei se o Douglas depois acha esse print aí pra gente, que tá os dois na mesa, né, que viralizou, sobre o Guedes. É o seguinte: o Pitombeira, ele viajou lá para o Catar. E se ele viajou para o Catar, não foi para ajudar na calvície do Guedes. Ó, Guedes, arrumei um shampoo novo aqui, eu vim lá do Brasil te trazer. Não foi. Nem para perguntar se tá bem, nada, enfim. Eles foram lá porque ele tá lá para negociar, né, algo para o Roger Guedes. Só que eu tenho pessoas que têm uma relação ótima com o Pitombeira. Nossa, aliás, eu esqueci de procurar uma fonte importante sobre o Guedes. E cara, eles estão mantendo o sigilo total, um mistério. Tanto que não vazou o que o Roger Guedes vai fazer, tá? Então o Roger Guedes, ele pode. O Pitombeira pode estar lá para tentar uma volta do Roger Guedes ao futebol brasileiro. O Pitombeira pode estar lá por uma negociação do Roger Guedes para um outro time da Arábia. O Pitombeira pode estar lá por uma renovação do Roger Guedes no time do Catar, no Al Rayyan. Ele meteu 3 gols, ele tá jogando muito. Tá? E se ele é louco, e se ele quiser virar ídolo desse time do Catar, que daqui a uns anos talvez nem exista, sei lá mais. Então, em relação a Roger Guedes, a única coisa que eu sei, que me falaram, é que o Roger Guedes, se voltasse ao Brasil, o Corinthians é a prioridade dele. A ponto da seguinte frase sair da boca do Pitombeira: o Corinthians ele gosta demais. Entendeu? Pitombeira fala isso nos bastidores. O Roger Guedes, a gente gostando ou não dele, ficando com bronca dele, pelo fato de ele ter abandonado, né, o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil. O Corinthians tinha tudo para passar, tinha tudo para ser campeão, que tinha ganhado o primeiro jogo com 2 gols do Renato Augusto, e com o Roger Guedes em campo é outra coisa, tá? Ele gosta de dinheiro, foi viver o sonho do Catar, gostando ou não, ele gosta do Corinthians. Eu sei, ele gosta de dinheiro, ele gosta.
Ah, ele é mercenário? Cada um faz seu julgamento, tá? Eu, por exemplo, eu acho o seguinte, tá? Sobre o Roger Guedes. Eu acho ridículo o jogador. Ah, mas é muito dinheiro no Catar. O cara já ganhou muito na China. Cara, o Corinthians tinha oferecido 2,5 milhões para ele. Você imagine hoje. Hoje ele ganharia mais ainda. Em relação ao Roger Guedes e ao Pitombeira, não dá para saber o que o Pitombeira foi fazer lá. E eu não vou cravar aqui, é para voltar para o Brasil, como estão falando, que não tem essa certeza. Mas se voltar para o Brasil, a preferência dele é o Corinthians. Se um dia voltar, não sei se agora, daqui uns anos, a ponto de eu ouvir a seguinte questão. Qualquer clube do futebol brasileiro que fizer uma proposta a Roger Guedes, ele leva essa proposta para o Corinthians. Se o Corinthians cobrir, pagar a mesma coisa, ele joga no Corinthians. Não quer dizer, algum carinho pelo Corinthians ele tem. Até outro dia ele era o maior artilheiro da Arena, o Romero passou, e eu torci muito pro Romero passar. Eu fiquei na bronca com o Roger Guedes. Eu acho que um jogador não precisa ganhar tanto. Entendeu? Não precisa. Então, assim, algum carinho ele tem, a ponto dele falar isso. Agora, dá para acreditar? Cara, eu não, sei lá, o Roger Guedes é um cara que não dá para confiar muito nele. É um cara egocêntrico, é um cara que não é de grupo, é um cara extremamente vaidoso. O Flamengo vem e oferece para ele 2,5 milhões de reais, entendeu? Aí o Corinthians oferece 2,5 milhões. Será que ele vai pro Corinthians e não vai pro Flamengo? Não sei, velho, não sei se dá para confiar. Talvez se for a mesma coisa, sim. Mas se o outro clube lá aumentar, fazer o tipo de um leilão, né? Aí eu não sei. Dogão, traduz pra gente aí, ó, que tá escrito aí em cima. Aí ele escreve aí, ó, coisas boas e grandes vindo por aí. Deus nos abençoe sempre. Amém, amém, amém. Entendeu? Alguém falou pra ele que dá sorte. Isso, falar amém, 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 amém não dá sorte. Dá sorte é viver, tá? Planejando a todo vapor. Doglão aí, ó. Doglão falou, planejando a todo vapor. Por conta dessa foto aí, dessa frase, uma pessoa foi perguntar Foi caçar ali do... que eu não posso falar quem é. Foi caçar do nosso querido aí, Pitombeira. E aí, meu irmão, o que é? Porque eu também quero saber. Eu fui na pessoa que eu sei que tem contato com ele. Tá? E aí? Vai voltando pro Brasil? É Corinthians? Não sei o quê. Ninguém arrancou nada. Só a única coisa que arrancaram foi essa frase. O Corinthians ele gosta muito. E uma outra pessoa me disse que é ligada ao Guedes e me falou que qualquer coisa que chegasse do Brasil, ele passaria pro Corinthians, porque ele, se for no Brasil, ele teria vontade de jogar no Corinthians ainda. Então é isso. Fala, corintiana, gente fina do canal. Bora continuar aí as informações do dia do Corinthians. Segunda-feira começando, depois de amanhã já tem jogo importante do Coringão. Vai enfrentar o Fluminense dentro de casa. Não vai ser um jogo fácil, mas é dentro de casa. O Corinthians costuma fazer jogos mais interessantes dentro do que fora de casa, mas tem melhorado sim também essa questão dos jogos de fora de casa. Mas assim, galera, antes de começar eu quero falar com vocês dessa situação aqui do Yuri Alberto, que às vezes eu fico em dúvida se na janela do meio do ano, dependendo da proposta que ele receber, ele pode ou não sair do Corinthians. Hoje em dia a gente tem uma dupla de ataque muito bem estabelecida com o Yuri e Memphis e uma ótima dupla de ataque. Faz muito tempo que a gente não tem uma dupla de ataque bem estabelecida assim. Temos problemas na zaga e aí é que vem, né, galera? Antes de passar essa matéria para vocês e mais uma outra aqui, a gente tem que concordar que o Corinthians precisa contratar. Não vamos cair na besteira de achar que porque a gente tem um time titular muito bom, que foi campeão paulista em cima do maior rival, a gente vai conseguir outras conquistas sem ter peças de reposição no banco corintiano. Galera, não dá, cara. A gente tá vendo o sofrimento que é com esses jogadores lesionados, a falta que faz, a falta que o Hugo faz, a falta que o Angileri faz. A gente já vai falar também do Angileri, do Gustavo Henrique e do Garro no meio de campo, e a gente não tem peças de reposição à altura. E eu acho que um time que
busca ser campeão de títulos competitivos, como é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e até a Sul-Americana, mais competitivos do que o Campeonato Paulista, a gente tem que concordar nesse aspecto. O time precisa ter não só um bom time, mas também algumas peças de reposição para poder ajudar nessa compensação do elenco quando a gente tem um desfalque, que nem a gente está tendo desfalques no gol, no meio de campo, o time fica altamente desequilibrado. Falando de desequilíbrio, né, a lateral do Corinthians é um ponto que já não é de hoje. O Mateuzinho, ainda bem, fico muito feliz por isso. O Mateuzinho conseguiu se firmar na lateral corintiana, na lateral direita, né? Mas a lateral esquerda é um lugar da onde a gente tem tido problemas repetitivos e já não é de hoje. Eu acho que desde quando o Arana deixou o Corinthians, a gente não tem uma lateral esquerda competitiva. Aí vocês vão falar, pô, Daniel, mas teve o Fábio Santos ali, segurou bem, quebrou, não era mais o Fábio Santos do Mundial, ajudou bastante, mas não era no nível que o Corinthians precisa para disputar títulos. No nível que o Corinthians precisa para disputar títulos, o último lateral esquerdo bom foi o Arana. Então assim, galera, o Corinthians precisa urgentemente, nessa janela de meio de ano, se reforçar. Eu tenho trazido para vocês aqui notícias dos colunistas falando que o Fabinho Soldado pretende fazer uma janela de contratação forte. A gente já tem a especulação de um ou outro nome aí que pode pintar no Corinthians na janela do meio do ano, mas eu acho que é mais ou menos por aí. A gente não pode cair na besteira de achar que o time não precisa contratar, que do jeito que tá bom pro restante do ano, porque falta peça. O time titular, como eu falei, é muito bom, é muito competitivo, mas pelo tanto de jogos que a gente tem no ano, a gente não vai ter esses jogadores sempre à disposição, como é o caso de agora, que a gente não tem um monte deles à disposição. Isso faz muita falta, então o Corinthians precisa realmente melhorar essa questão. E galera, agora eu vou falar pra vocês aí dessa situação envolvendo o atacante do Corinthians, o Yuri Alberto. Eu tava abri aqui as matérias para dar uma olhada, e ele tá aí cotado entre os jogadores, os 3 jogadores do Brasil com o maior valor de mercado. Eu acredito que no meio do ano pode vir sim uma proposta pro Yuri Alberto. Não sei como que o Corinthians lidaria com essa questão, não sei como que o próprio Yuri Alberto lidaria com essa com essa situação, mas enfim, me preocupa um pouco sim, tá? O Yuri Alberto ele vive o seu melhor momento com a camisa do Corinthians, sendo artilheiro e decisivo no título paulista, e em meio a isso sua valorização cresceu e atualmente é o 3º jogador mais valioso do Brasil, é o que diz o Centro Internacional de Estudos Esportivos. De acordo com a pesquisa do Instituto, camisa 9 do Timão fica atrás apenas de 2 jogadores mais jovens que ele, Estevão do Palmeiras e Wesley do Flamengo. Eles estão avaliados entre 56 e 71 milhões de euros e o Yuri Alberto aproximadamente entre 22 e 31 milhões de euros. E o Corinthians tem aí... Não, desculpa, gente. O Estevão do Palmeiras avaliado entre 56 e 71 milhões. E o Wesley do Flamengo avaliado entre 22 a 31 milhões. E agora a gente vai pro Yuri aqui. Como citado, o Yuri Alberto vem logo abaixo, valendo entre 17 a 24 milhões de euros, o que equivale na cotação atual 112 a 158 milhões de reais. Isso daria grande parte do orçamento previsto pela diretoria em vendas de jogadores, que é de 181 milhões em 2025. Então aí só a venda do Yuri Alberto já praticamente bateria a meta que a diretoria estipulou de vendas para esse ano, que faz parte também, o clube contrata, mas o clube também tem que vender. Hoje a gente não vê muitas peças da base que poderiam dar um valor muito alto para o Corinthians. A gente tem o Bidon, que oscila entre time titular e reserva. Acho que é o jogador de base agora, no momento que a gente tem aí, que mostra mais capacidade de negociação. Mas enfim, o Yuri Alberto é a maior peça de valor de mercado dentro do elenco do Corinthians. Você tem o Memphis, que a gente tem aí uma Premier League que eu não sei se pode querer consultar ele, se ele pode voltar para esses grandes cenários pelo futebol que vem apresentando. Eu acho que sim.
mas acredito que o jogador, pela identificação que vem criando, vai ser mais difícil de sair. Já o Yuri Alberto, pela idade e tudo, essa questão me preocupa. A gente sabe que tem 50% do Yuri com o Zenit lá da Rússia, o Corinthians é detentor de 50% e do passe do atleta, mas enfim, me preocupa bastante, espero que não saia, mas é uma situação pra gente ficar de olho. E só pra fechar aqui, né, galera, vai ter aí a possível volta do Gustavo Henrique, já foi assunto no vídeo, ele que é um dos desfalques que o Corinthians vem tendo aí nesses últimos jogos. Fato é que o Corinthians realmente precisa se capacitar mais na zaga, mas a volta dele já é uma grande ajuda. O Félix Torres joga bem quando tá junto com o Gustavo Henrique. Não sei se o Ramon Dias, por causa da volta do Gustavo Henrique, vai tentar colocar aí o Félix Torres de novo para jogar. Félix Torres que nos últimos jogos realmente tem estado meio fora da casinha, dando uns passes nada a ver. Algumas questões técnicas do Corinthians que realmente precisam ser resolvidas, né? Quando o Corinthians não tem o Rodrigo Garro no meio de campo, nesse último jogo acho que o técnico acabou indo mal pra caramba nessa situação. Ele devia ter começado com o Romero e deixado o Memphis na criação. Aí você às vezes acaba colocando o Carrilho para jogar numa faixa muito para trás do campo. Talvez ele pudesse ser uma das opções ali na frente do meio de campo do Corinthians, agora que a gente não tem o Garro. Não sei, talvez uma possível formação com volantes de contenção, Ranieri e Martins segurando o jogo para ele ficar um pouco mais livre para jogar um pouco mais na frente. A gente já viu ele jogando alguns jogos um pouco mais pro ataque, e é bem interessante também ver o Carrilho nessa situação. Quando tem o Garro, eu acho legal que seja ele esse cara que carrega a bola da defesa até o meio de campo, porque ela sai com qualidade, aí chega no Garro, chega ali no meio de campo para poder ir pro ataque com qualidade também. Agora, quando a gente não tem o Garro no meio de campo, não sei se talvez trazer o Carrilho mais para frente não ajudasse o Corinthians nessa situação, mas são questões que é o técnico que tem que avaliar, né, galera? Bom, é isso. Essas as informações da segunda-feira aí do Coringão. Amanhã a gente está de volta com muito mais informação e notícia do Timão. Valeu, um abração e vai Corinthians!